Vamos voltar para o caso da Deise aqui. Aí passou um ano, ela ainda estava Sim, trabalhando, porque tem o sim, abuso financeiro. Muitos dos abusadores sim. passam ou a fazer ela trabalhar para Uhum. sustentar ele, ou tira ela do trabalho para que seja mais uma forma de eu ter ela com mais Manipular. controle. Eu controlo ainda mais, né? Se você nem dinheiro tem para comprar um pão, como é que você vai sair desta casa? Você não tem nada mesmo. Você já é feia, você é gorda, desinteressante, ninguém gosta de você e você não tem dinheiro para nada. Então você não tem como sair daqui desse lugar, né? Dentro da cabeça que ele vai criando dentro da mulher abusada. Então ela Sim. continua trabalhando, ela Ela continuou, continua. continuou trabalhando bem, que você me mostra que ela era uma mulher, uma gerente boa, uma gerente que Sim. batia metas, ganhava premiações. A qualidade do trabalho dela, você sabe se caiu já nesse primeiro ano? Pois é, Beto. Então, ela foi decrescendo. Você cresce ou você decresce? E ela foi decrescendo. Lembra que eu falei para o senhor que Pro ela senhor, não, pelo não. amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Falei para você que ela, dentro desse aspecto, ela não podia falar com os homens, era só com Sim, as mulheres, né? Então começou a criar um conflito, né? lógico. Porque a franqueadora, né, ia cobrar metas para ela, que ela tinha que resolver essas metas. Ela tinha que viajar. Aqui são cidades próximas pequenas, então ela tinha que viajar para ir em outra franquia para verificar se estava tudo ok, né? Na outra loja, no caso, para verificar se está tudo ok e voltar. Então, ela gerenciava tudo, entendeu? E aí, ele passou, então, a questioná-la nesse aspecto. Ela tinha um carro, aí ele primeiro começou a ideia de que, olha, vamos vender o seu carro. Porque você está trabalhando no carro da empresa, e a gente pega esse seu carro aqui e a gente investe na casa. Aí ele já tirou ela do carro dela, aí já investiu na casa, né? Nota. E aí, mas não, a justificativa foi porque ela tinha O dois carro carros da à disposição empresa. dela, da empresa. Então, tinha à disposição, então ela podia trabalhar o tempo todo. Tá. E aí, com isso, ela foi decrescendo. Tanto nas metas que ela queria cumprir, ela já não cumpria mais como deveria ser cumprida. Já começou a ser chamada a atenção, porque ela não era chamada a atenção, certo? E aí, nasce a criança, né? Quando a criança nasce, você já sabe que tem todo aquele preparativo, todo aquele condicionamento de cuidar da criança e tudo, né? E aí ele começou a dizer que a Um ano responsabilidade, depois de casado, eles têm um filho. sim, Menino. aí, menino. E aí ele começa, então, a exigir dela que ela tenha mais frequência em casa, que ela cuide mais do menino, e ela não querendo desfazer do trabalho que ela existia, e que ela também gostava de trabalhar, ela queria ser dependência econômica, né? Coloca essa criança numa creche, né? E vai trabalhando, vai continuando o trabalho dela. Mas, lembrando que ao invés dela progredir, ela estava regredindo Sim. nesse aspecto todo, né? Bom, passa-se o tempo, diante disso, toda essa situação de trabalho, né? Ela começa a não ser mais gerente do Boticário. Ela passa agora a trabalhar numa área em que ela vai ser, tipo assim, vendedora, né? Ela vai ser, vai ser consultora, consultar produtos, consultar as pessoas, falar, né? Saiu da gerência. E aí, a partir Ela já daí, desceu um degrau, né? Ou já desceu um alguns até. degrau. Isso. E aí, com o tempo, ela não só desceu um degrau, ela desceu mais outro. Ela foi ser agora simplesmente vendedora. Olha só de onde ela saiu, né? Tudo isso mexe com quem? Com o psicológico da pessoa, financeiramente da pessoa, né? Então, ela tinha uma moto. Ele também, e eu disse, olha, vamos vender essa moto porque essa moto está tirando trabalho. Então, tudo isso ele foi tirando dela. E ela, com as situações que ocorreram, houve violência, houve separação nesse período, ela pediu medida protetiva, lembra que Aí eu... você já estava sabendo? Sim, eu já estava sabendo. E conversava. Como foi a primeira vez que você ficou sabendo que a sua filha sofria violência doméstica? Na realidade, eu estava em Belém, que é a nossa capital aqui do Sim. estado, estava em Belém, numa consulta médica, quando eu recebi a ligação de um dos gerentes do Boticário dizendo que a Deise tinha se machucado. E aí eu fiquei assim preocupada, se machucou como, né? A primeira coisa, ou no carro, alguma coisa, não, não. Esse machucado dela foi machucado com a mão,
né? E que quem fez isso foi o marido dela. Eu fiquei desesperada, desesperada. E aí eu saí do consultório, entrei em contato com ela, conversei com ela, pedi para que ela não ficasse mais na casa, que ela fosse embora, fosse para casa do pai dela, ela foi para casa do pai dela. Acontece que nesse período que ela foi para casa do pai dela, ela entrou com a medida. Ele começou a persegui-la o tempo todo, Que ele não ano isso? parava. Que ano isso, mais ou menos? Acho que 2012, 2013, 2014, 2014. Ou seja, eles tinham 2 2014. anos de casado. É, 2014. E você tentou falar com ele tentou falar com você? Sim, eu conversei com ele. Ele disse, primeira coisa, ele disse que aquilo não tinha, que era da cabeça, era na minha cabeça, que ela que se machucou sozinha. Eu falei, como que se machucou sozinha? Que história é essa? E ela fez um boletim de ocorrência. Só que quando ele machucava ela, que na briga lá, ele ia primeiro fazer um boletim de ocorrência Contra ela? para ela. Ele já tinha alguns boletins de ocorrência contra ela? Todas as vezes que havia briga, ele fazia o boletim de ocorrência contra E ela. ela não. Aí quando ela chegava lá, quem ligava para ele? Os amigos dele, dizendo que a mulher dele estava fazendo boletim de ocorrência. Então, ele estava montando um dossiê de boletim de ocorrência contra ela, pensando já na Sim, parte jurídica da coisa. sim, sim. Ele é a Eu vou- vítima, na verdade, ele só. Ele sofreu lesões corporais. Ele tem 1,90 m, ela tem 1,55 m. 47 quilos. Ela, Nossa, a única coisa que ele engordou com 55 não, quilos. e ela é gorda. E ele falando que ela não podia nem doar sangue, gente, com 47 Podia. quilos. Ela é bem magrinha, ela é bem magrinha, né? Para você ver, Então ele né? já estava criando toda essa cama de, olha, eu na verdade estou só me defendendo, não estou batendo. É, Ela que é isso. louca. É. Mas sabe que ele fazia isso com outras mulheres também? Bom, mas uma coisa, então, me fala, mas aí ele falou pra você que ele não tinha feito nada, e você respondeu pra ela para Não. ele como assim? Ele tinha caído sozinho. Como que ele caiu sozinho? Que história é essa? Lembra, porque eu falei para ele o seguinte, quando ele veio pedindo casamento, eu falei assim, Diógenes, eu criei minhas filhas praticamente sozinha. E eu não admito que nenhum homem trisque a mão das minhas filhas. Eu não admito. Não aceito. E se caso você venha a achar que não dá mais certo, separa. A melhor coisa é separar. Não venha discutir outra relação que não dá. É separar. Então ele sabia. E que eu sempre, quando eu ia com ele, eu sempre falava, pautava nessa questão do respeito, da fidelidade, da dignidade, né? Da honestidade. E ele sempre dizia assim, por que a senhora fica falando para mim esse negócio de honestidade? Eu falei assim, não, eu estou falando como eu falo para qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente tem que sempre ser honesto, com tudo. Então, ele achava que eu sabia de alguma coisa, entendeu? Ou que eu estava criticando ele de algum ato que eu não sabia. Mas sempre pautava nessas questões, quando ele se encontrava, quando eu orava, eu sempre dizia, né, que ele tinha que ter respeito e fidelidade para com as pessoas, fosse honesto, um homem honesto, né? Então, isso acho que mexia com ele sempre fazia Você, essa sem pergunta. saber, você já estava antecipando tudo. Aí ele fala pra você que era loucura dela, ela pega a medida protetiva e fica na casa do pai dela. Mas ela Fica na volta. casa do pai dela, ela volta para ele, porque ele começou a levar flores para ela. Então, quando ela se separa, ela anda de carro ainda, né? Então, ele pega perseguindo ela ou observando ela, ele até fica debaixo do carro dela para saber com quem ela está, o que ela está fazendo. Tudo isso para manipulá-la, certo? E para dizer que ele estava arrependido, que ele queria voltar, entendeu? Para saber se ela estava. Porque, na verdade, esses homens, eles são inseguros e acreditam que a mulher é, é, trai com facilidade, tem pessoas e pessoas, né? Então, eles têm, acho que talvez eles vivam isso e eles acham que as outras pessoas também têm que viver a mesma coisa que ele vive, né? Era isso que eu ia Essa falar. Talvez o que insegurança. ele tenha, na verdade, é medo que ela faça aquilo que ele faz. Sim, sim, né? Agora ela volta, você fala pra ela, minha filha, você não vai voltar? Como é que foi o Sim, embate seu com ela? Ainda mais você que é uma mulher com
conhecimento até jurídico e tudo. Como é que foi o embate com a Deise para falar, Deise, você não Então, vai voltar? Deise, não volta para esse cara, sabe assim? Não, mamãe, ele disse que ele vai melhorar, ele disse que vai fazer isso, filha. Esses homens, ele não tem esse protótipo ou esse condão de dizer que eu vou melhorar e melhora de um dia para outro. Não é assim. Você tem que querer. E aí eu pedi com que, para ela voltar para ele, ela teria que levá-lo a um psicólogo, a um psiquiatra, porque estava precisando de um tratamento, né? Com psicólogo, com psiquiatra, e ela, não, eles vão fazer. E, na realidade, ele foi em 2 sessões, mas chegou lá mentindo, né? Mentindo, contando toda uma versão que quem era doida era ela. Diz assim, doida é ela, não sou eu não, eu tô bem. Então, como eu te falei, ele sabe manipular muito bem. Você falou em mentir, que ele mentiu para o psicólogo. Você falou que ele tem aquele quarto que, na verdade, era uma iconização dos segredos dele. Eu já percebi aqui que ele guardava segredos e vocês descobriram. Lá atrás você me falou assim, ele dizia que era solteiro, ele dizia que... Aí a gente descobre que ele também manipulava documentos do Detran. Que segredos ele escondia que vocês foram descobrindo? Olha, o segredo foi, primeiro, que ele tinha filhos, tinha duas meninas antes do casamento com a E Deise. vocês não Ele fazem tinha, ideia, ele nunca falou disso. não, A nunca Daisy nunca falou, viu nem, elas, nada. não, e nem a mãe dele falou, nem a família dele falou pra gente isso, nem a família falou. Eu não sei também se na família havia um acordo ou Uma manipulação. ele manipulava a família, entendeu? E Então, e quando vocês descobrem que eles tinham filhos, foi quando? Foi depois da morte da Daisy ou durante o casamento? não, foi durante o casamento. Ela acho que tinha 2 anos de casada. Os vizinhos, você sabe, o vizinho começa a contar a história, né? Os vizinhos são os primeiros a contar a história, né? No momento não contam nada, mas depois começa a contar. E ele não convivia com essas filhas? Não, uma porque mora perto de Belém, perto da capital, ela foi fugida. A mãe foi embora fugida, né? A namorada, a ex-mulher dele foi embora fugida com medo dele. E a outra morava na mesma cidade e a gente não sabia que ela tinha entrado na justiça para reconhecimento de paternidade, porque ele não reconhecia que a criança era filha dele, né? Entendi. E você falou também que ele fazia esse jogo de ir para a polícia e fazer boletim de ocorrência com outras mulheres. O que vocês Sim. descobriram? Tinham já outros boletins de ocorrência contra ele? Porque na realidade, eu acho, eu não sei como foi, eu não me lembro direito, Beto, mas a Deise descobriu porque alguém falou, olha, ele tinha uma outra, sim, a vizinha contou, que quando ele brigava com essa última namorada dele, né, eles brigavam e ele ia para a delegacia, então, assim, era uma briga ferrenha dos dois, brigavam como, tipo assim, como cão e gato, ficavam brigando, e ele ia lá fazer o boletim de ocorrência, né? Então, era sempre por lesão corporal. Ele estava se prevenindo. Então, quando a Deise chegava lá por 2 vezes, a Deise chegou lá, a primeira vez que ele chegou lá para fazer boletim, ela foi surpreendida, que ele ligou para ela, perguntando o que ela estava fazendo lá. Disse, como é que você sabe que eu estou aqui? Né? Como que você sabe que eu estou aqui? O que aconteceu? Ela disse, não, eu sei, meus colegas me avisaram. Então, ele já queria deixar a marca de que ele era quem mandava no pedaço e os colegas dele estavam ali para proteger ele, para ajudá-lo. Entendi. Tá. E aí, os outros, ela volta e como foi? Tá com alguma volta de áudio para mim aqui? É o meu próprio áudio que está voltando? Ah, tá. Então, ah, os próximos dois, ela volta ela casa em 2012, se separa em 2014 e volta. Como foram os anos seguintes até o dia fatídico de 2019? Ela teve muitas brigas, você presenciou, ela fez outros boletins de ocorrência, como foi? Sim, ela teve uma briga, né? Assim, ela passou, então, a trabalhar, a cuidar do filho, essa coisa toda, né? E teve uma briga, tanto que ela pediu separação de corpos, né? Ela tinha pedido lá em Paraupebas, fez uma ação, que essa ação saiu já no último dia da morte dela, antes do dia da morte dela saiu a sentença, né? De violência doméstica, de 2 anos de prisão para ele,
mas como era um tempo menor, né, ou seja, não passava de 4 anos, então ele poderia cumprir prestando serviço à sociedade, né, que é o que se fala. Então, ela se separou uma vez, dessa vez que ela se separa, ela ainda estava em Paraupebas, né, trabalhando. Quando ela se separa da segunda vez, que foi que é o período que ela ficou 9 meses separada dele, então ela veio embora para cá, para Marabá, ficamos aqui, ela ficou em Marabá na minha Ela casa, saiu do né, trabalho. aí saiu do trabalho, ela perdeu o emprego, né, mas ela ficou mais um período, e ela resolveu, então, trabalhar como professora. Então, ela foi para sala de aula, né, começou a estudar, e trabalhar como professora porque ela queria um concurso público. Então, ela pretendia fazer concurso público ou na área mesmo de agente de trânsito, como ela fez para o Detran, mas ela não conseguiu classificação, e depois ela fez para Marabá, né, como na área administrativa, e ela passou, porque ela sabia que ela ia ser chamada, né? Então, nesse período todo, que ela ficou 9 meses separada dele, ela entrou com uma ação de pensão alimentícia, entrou com uma ação de violência doméstica, certo? Nesse período em que ela passou separada dele, ele começa a trabalhar com a criança, trabalhar a questão alienação parental, né? Mas o menino ficou com ele ou veio com ela? Não, ficou comigo, ficou conosco, né? Ficou com a gente. E ele Só que ele, cercava a Daisy, ele é, pedia para voltar? Como é que foi? Era aí. sim, quando ele vinha final de semana, e era uma briga, era uma confusão, mas ela não deteve, ela não se entregou, ela ficou resistente, né? Acontece que ele começou a trabalhar a questão emocional da criança. O que ele Quando ele fazia? vinha, quando ele vinha passar o final de semana em Marabá, né, ele já dizia que vinha, né? Então, o Davi, que é o meu neto, ele tinha 4 aninhos, então ele já sabia que o pai ia chegar. Então, na quinta-feira, essa criança já não comia direito, essa criança já não dormia direito. Psicologicamente, essa criança, o relógio biológico dela já assinalava que o pai ia chegar, então ele passava a não comer, ele ficava apreensivo e só passava a se alimentar no dia que ele chegava, ou que ele ouvia a voz do pai. Aí ele ficava desesperado, ele tomava banho, ele queria comer rápido, queria sair com o pai. Então ele saía com o pai, passava a final de semana com o pai, que era o sábado, e voltava no domingo. Ia sábado, voltava no domingo. Então, quando ele ia, levava uma mochilinha de roupa, né, e tudo. Quando ele voltava, que quem trazia era sempre a mãe, a tia ou a avó, que estava viva na época, trazia essa criança para entregar para a gente. Essa criança chorava copiosamente, ninguém sabia o motivo. E aí a Deise começou, então, a olhar. Quando ele trazia essa criança, a Deise começou a perceber que ele trazia a criança, ele comprava roupa para a criança, comprava brinquedo para a criança, comprava tudo para a criança, e quando deixava a criança, ele vestia a mesma roupa que ele tinha levado, ele tinha saído, né, no dia anterior, e tirava todos os brinquedos da criança, para ele subir sem nada. Então, essa criança realmente subia chorando, Por exemplo, você né? só vai ter tudo isso comigo. Isso, né? Era isso que ele fazia. E aí a Daisy viu isso, falou com ele e denunciou ele, né? E aí ele passou a usar outra estratégia com essa criança. Então, ele passou a usar essa criança como um sentimento para ela e começou a dizer para ela: lembra que você foi criado sem pai? E aí? E agora? Você vai criar seu filho sem pai? Eu sou o melhor pai para essa criança. Eu vou fazer tudo. Você também vai querer ser uma divorciada como sua mãe foi divorciada? E aí ele começa a trabalhar tudo aquilo que a mãe, que ela tinha como, né, trauma para ela, como um trauma para ela. E ele começa a trabalhar essa questão na Daisy, né? E aí o tempo passando, essa criança não queria mais ir para a escola, essa criança não queria mais estudar, essa criança não queria obedecer a Daisy, né, não queria comer, e ele é muito amável, o meu neto é muito amável, né? Então, com tudo isso, a Daisy começa, então, a pensar na possibilidade, eu vou voltar até que eu consiga esse emprego fixo, né, que agora é uma segurança para mim, e eu vou e venho para casa, e venho para cá, para Marabá, mamãe.
E aí eu conversei com ela, falei, Deise, deixa eu te falar, filha, esse rapaz, ele não muda, esse rapaz é assim, é assim. A gente só muda se a gente quiser, se a gente quiser, a gente não muda. Você não vai, você pode orar, você pode fazer o que você fizer, a pessoa não vai mudar, minha filha, ela não muda. Então, o que aconteceu, Beto? Ela resolveu apostar, porque ele também disse que estava mudado, Isso aqui que ano? ele ia mudar. Isso é 2018. Um ano antes. 2018. Um ano antes, né? Lá para setembro de 2018, que ela foi para setembro de 2018, ela foi para lá, e março ela morre, né? Em março ela morre em 2019. Então ela foi para lá. E aí eu ligando para ela, conversando com ela o tempo todo, perguntando como é que ela estava, ela sempre dizia, mãe, tá, ele não me bate, ele não me ofende, mas de vez em quando ele fica em atrito com meu filho, para o meu filho dizer que eu sou velha, que eu não me obedecer. Então, assim, ele criou, Ele agora estava ele fazendo o filho fala, abusar dela. sim, ele agora faz o filho, né, para abusar da mãe, né? Ou seja, usando agora uma criança e o sentimento de uma mãe, né? Imagina agora um sofrimento da Daisy com ele, agora um sofrimento mais com o filho, né? Então, assim, é um momento, assim, de muito sofrimento para a própria Daisy, né? Sofrimento para a criança e sofrimento para a gente, Vocês se né? conviveram, você, para Natal, vocês passaram juntos? Sim, sim, Com sim. ele? E ele falava o que com você? Ah, não. A partir do momento que eles, a partir do momento que eles, a segunda vez que, a primeira vez que eles se separam, né, no caso, segunda vez, ele não frequenta mais a minha casa. Ele vem, fica na casa dos pais dele, e a minha filha fica na casa comigo, e aí a criança fica um dia comigo e um dia lá com os pais dele, certo? E ele já não mais frequenta a nossa casa nesse aspecto, porque eu já não aceito e já não fica muito bem. Antigamente, quando ele vinha para minha casa, né? A festa Natal era na minha casa, tudo era na minha casa, né? Ano Novo na minha casa, e a partir daí eu não mais. Aliás, a Daisy mesmo me aceitou, mãe, não dá para a gente viver num relacionamento assim, e a senhora não vai se sentir bem. Ele falou, não vou me sentir bem com essa pessoa aqui. Então a gente Lógico, né? passou a não mais, passei a não mais ele ir na minha casa. Ele não frequentava mais a minha casa, porque eu não deixava, né? A única vez que ele frequentava a minha casa, por causa do meu neto, era no aniversário. Então, dia sempre 31, né, que era o aniversário do Davi, a gente não fazia dia 31, fazia antes, fazia uma semana antes, 2 semanas antes que eles vinham, e aí eu fazia, ele ia, para não criar nenhum clima entre o meu neto e a família, né? E para deixar que estava tudo bem, né? Então, diante de tudo isso, Beto, nós vivenciamos momentos assim, difíceis, onde ele foi, o que ele pôde minar e acabando com a minha filha, ele foi fazendo tudo isso. Você perguntou no início, e aí, como é que era essa vida financeira da sua filha? O que aconteceu com ela? Beto, ele conheceu minha filha sendo uma mulher independente, segura de si, sabe? É, autoestima, e ele foi tirando, foi minando tudo isso dela, até tirar completamente dela tudo, para que ela ficasse dependente, não só psicologicamente dele, mas financeiramente dele, né? Você vê esse painel que você pintou, essa fala que você disse, é tudo isso que aconteceu com minha filha, né? Tudo isso. Tudo isso, gente, eu quero ressaltar, sabe, Beto, que a pior violência é a violência psicológica. Ela vai acabando com você, com a pessoa, ela vai denegrindo a pessoa. E se alguém não fizer alguma coisa muito séria, se alguém não ajudar, vai acontecer o feminicídio. Porque a pessoa se torna tão dependente do outro, que ela não consegue sair dessa bolha, né? É como se eu pegasse um peixinho e colocasse ele no aquário e dissesse, olha, isso aqui é seu espaço, você não consegue viver do lado de fora. Tudo seu está aqui. Não tem outra alternativa. Você não pode pular, se você pular, você morre. Você não pode subir um pouquinho porque não tem outra pessoa para te ajudar. Então a pessoa se sente isolada do mundo, mesmo ela tendo muitas pessoas do seu lado.